Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no meu canal. Dessa vez voltando com os slasher. Dessa vez vamos fazer o resumindo o filme do Pânico de 1996, dirigido pelo Wes Craven e produzido por Kevin Williams, se eu não me engano. O filme conta a história de uns jovens que são perseguidos pelo Ghostface e eles têm que tentar salvar esse assassino psicopata. Na cena inicial tem uma jovem chamada Casey que recebe a ligação do Ghostface. E ele começa a brincar com ela, fazer perguntas e tudo mais. Até jogou um chaveco pra ela e pra tentar ganhar a confiança dela e tudo mais. Mas daí ele começa daí numa hora ele fala pra ela que quer matar ela e ela fica com medo, desliga, ele liga de novo. Daí, dessa parte adiante, ele fala que sequestrou o namorado dela, que vai fazer perguntas pra ela, mas antes, voltando um pouquinho antes, ele pergunta o filme de terror dela, né, fala sobre filmes de terror e tudo mais, ela responde e tudo mais, daí ela começa a jogar com ele, porque o namorado dela tá na vida dele, praticamente, né, ele tá sequestrado lá fora, e ela tá lá dentro, o que ela devia ter feito? O mais sensato é chamar a polícia, só que como ela tava no meio do nada, não tinha como chamar a polícia. Daí não tinha meio o que fazer, né? Ela tinha que jogar o jogo. O primeiro jogo era que assassino é qual é o assassino do Halloween? Ela fala, Michael Myers, certo. Segunda pergunta. Qual é o assassino de Sexta-feira 13? Sexta-feira 13 tem muitos filmes, mas um específico não é com o Jason, é com a mãe do Jason, que é o primeiro, que é o Sexta-feira 13 de 1980, que é com a mãe do Jason. O segundo daí já é com o Jason, com o saco na cabeça e tudo mais. E o mais sensato de fazer nessa cena é ela perguntar qual filme, que ele disse Sexta-feira 13. Ela poderia ter perguntado, mas a parte 1 ou a parte 2 ou a parte 3? Naquela época, eu acho que tinha mais até de parte de Sexta-feira 13, uma franquia muito grande. Daí ela fala que é o Jason, erra, eles matam o namorado dela, ela se assusta, fazem uma última pergunta pra ela, que é que porta eles estão, porque eles é 2 assassinos. E quando eu assisti essa cena, eu vi que tem um lá em cima, percebi que tem um lá em cima e um lá fora. E o mais sensato de se fazer nessa cena é o que? Se trancar num quarto, não lá em cima e não lá fora, porque ela sabe que tem um lá fora, mas ela não sabe que tem dentro. Então ela devia ter porque a casa tem 2 andares. O mais sensato é se trancar em algum cômodo da casa. Não fazendo isso, ela erra também, ela não chuta, ela corre e consegue se trancar pra fora da casa, só que nessa cena específica tem um muro atrás dela, que ela poderia ter usado pra subir e fugir, porque tem um mato lá. Os pais dela já estavam chegando, ela se esconde no mato, espera os pais dela chegarem, fala o que aconteceu, eles chamam a polícia e ela não morre, Tirando tudo isso que eu falei, ela não faz isso. Ela decide ir engatinhando, olha, daí o Ghostface tá atrás dela, consegue desarmar ela, que ela tava com uma faca, que ela roubou uma faca da cozinha. Ela foge e uma cena que não tem como falar, que ela deveria ter corrido pra estrada. O Ghostface tinha um lá na casa que eu falei, assistem essa cena. Tinha um lá na casa que ela deveria ter feito o quê? Corrido pra estrada e esperado os pais delas, mas não. Ela para um segundo pra olhar o corpo da namorada dela, não, ela fez merda, né? Ela devia ter corrido pra estrada e ter esperado os pais delas. Não fazendo isso, ela toma uma facada, o Ghostface corre atrás dela, ela quase consegue alertar os pais dela, mas ela consegue tirar a máscara do Ghostface, ver quem é, e o Ghostface mata ela. Daí o filme corta o filme corta pra Sidney e o namorado dela. A Sidney tá no computador, o namorado dela, Billy, entra. A Sidney é a personagem principal, melhor falando. E o namorado dela entra, o Billy. Ele começa a dar uns chaveiros nela e tudo mais. Ela manda ele se esconder porque o pai dela tá no quarto do lado. Não fazendo isso, o pai dela entra, fala que vai viajar e tudo mais, e ela concorda e tudo mais, e
depois o filme, daí depois eles conversam e tudo mais, o filme pula para o ensino fundamental dela, e daí conhecemos os personagens. Tem o Stu, o Andy e a amiga dela, tem a Tatum, a amiga dela, que a Tatum vai encontrar ela no ensino fundamental, que ela tá chegando de ônibus. A Tatum vai falar que teve o assassinato e tudo mais, que 2 jovens morreram e tudo mais, né? E daí ela fala que esses assassinatos praticamente estão ligados, porque foi pior que em anos, foi até pior que a morte da mãe dela, que a mãe dela foi assassinada do mesmo jeito, né? Por que será? Tá. Pulando um pouquinho mais pro filme, tem ela lá tem elas falando e tudo mais. Pulando, tem ela tá conversando com os amigos dela e tudo mais. E uma cena específica que ela tá conversando com os amigos dela, que é que o Stu fala que a Sidney fala pra eles que como é que mais, né, saquei e tudo mais. E o Stu fala como é que faz isso, mas como ele sabe como faz isso? Ele é um grande assassino, né? Pulando um pouco mais pro filme, a Sidney pede pra dormir na casa de Tatum, porque ela tá com medo dos assassinatos e tudo mais, medo medo porque o pai dela não tá e tudo mais. Ela tá com medo, pede pra dormir na casa da Tatum. A Tatum deixa, tudo mais, ela vai pra casa dela, tudo mais. Ela dorme e recebe a ligação do Ghostface. E daí o Ghostface... Essa é uma cena... sinceramente, minha cena favorita do filme, porque o Ghostface fala pra ela tudo mais, filme de terror, e fala que matou a mãe dela, assume que matou a mãe dela. Ela fica puta da cara, vai lá pra varanda, ele não tá na varanda, ela volta, ele tá atrás dela, ela desvia dele, não consegue derrubar ele, e quando ele vai pra matar ela dá um chute nele, sobe pro quarto, se tranca no quarto. E uma cena específica desse filme é que ela fala pra ele que em filmes de terror, slasher, a sempre protagonista ela deveria sair pela porta da frente e tudo mais, mas ela não faz isso, ela repete a mesma coisa, sobe, se tranca no quarto, prende o armário. E nessa cena o assassino é tão idiota que ele era só pra ter empurrado a porta do armário, mas ele não faz isso. Tá. Ele deveria ter empurrado a porta do armário, mas se ele quisesse realmente matar ela. Ela consegue chamar a polícia pelo computador. E daí depois, uma cena depois, chega o Billy, que isso é muito suspeito. Ela realmente acha que é o Billy e foge, né? E isso daí é um perigo em todos os filmes de slasher, porque o assassino tava ainda na casa. Porque na cena inicial dava pra ver que era 2 assassinos. E se o Billy é um, quem é o outro? O outro deve estar na casa. A pior coisa que ela fez é ter descido as escadas, porque imagina se o assassino pega ela quando ela estiver descendo as escadas. Tirando isso, ela abre a porta, tá o policial Dewey lá, que é o irmão da Tatum, e ele faz o resgate dela, prende o Billy e tudo mais, vai pra delegacia, prende o Billy, o delegado lá pergunta a Sidney tem relação com os assassinatos e tudo mais, ela diz que não. Pulando essa parte, ela vai saindo pra fora. A Gale, que é uma repórter introduzida pela